não há o que temer. Mas enfim, irmãos, o mal está aí, está nos assolando, a dificuldade está aí. Então, querendo ou não, como humanos que somos, nós tememos. Mas uma coisa, irmãos, eu fico sempre assim, conversando com Deus, cá no meu íntimo, buscando uma tranquilidade, uma certeza de que essas coisas vão passar. Como o Renato falou, o sol vai voltar a brilhar. Depois, sempre de uma tempestade, o sol volta a brilhar. Depois desse período de maldade aqui nesse mundo, essas coisas vão passar e o mal vai ter fim e nós vamos poder viver a eternidade. Muito bonito isso, não é verdade? Aí eu faço uma pergunta para mim, Cleio, e cada um de vocês faz para você. Você tem certeza disso que você acabou de falar? Aí, engole, né? Pensa, responde imediato, ou fica calado consigo mesmo. Irmãos, tem gente que fala assim, não falar da vida dos outros é bom. Não, falar mal da vida dos outros é bom demais. Eu aqui, a gente, como cristão, principalmente, não devíamos falar mal da vida dos outros. Mas falar da vida dos outros, sim. Então nós vamos falar da vida do indivíduo aqui. Assim, na verdade, nós vamos falar de dois. Um pouco mais de um, e depois, só para finalizar, vamos falar um pouquinho do outro. Dentro dessa pergunta, eu e você temos a certeza de que quando essas coisas aqui passar, ou na volta de Cristo, se estivermos vivos, ou na sepultura, se porventura já estivermos dormindo o sono da morte, nós vamos viver a eternidade? É sobre essa certeza que eu gostaria de falar comigo e que cada um de vocês falasse no seu íntimo. Então, para nós falar disso, eu escolhi aqui um personagem que é curioso. A gente vai falar, não é mal da vida dele, mas é do mal da vida dele. Tem diferença? O que vocês acham? Falar mal da vida da pessoa, sim, a pessoa ser correta, você fala que ele é incorreto. Pessoa do indivíduo, né, Miguel? Mas se o indivíduo fez um trem errado e você falou do erro dele para poder evitar cometer aquele mesmo erro, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Tem inúmeros bons exemplos, mas também tem exemplos de pessoas que fizeram aquilo que não era para fazer, que viveram de forma que não era para viver. Portanto, isso também deve ser exemplo para nós. Esse indivíduo tem um perfil até curioso, é um indivíduo novo. E juventude, eu às vezes falo com meus meninos assim, que das maiores riquezas que a gente pode ter, eu uso uma média, é ter 20 anos de idade. Quer dizer isso? Ser novo, estar forte, uma vida inteira pela frente, né, Antônio? O que você acha? O Filipinho está nesse padrão, né? Tem quantos anos? 22. Não, bom demais da conta. Não tem dificuldade com nada, muita força, muita energia, muita saúde. E esse indivíduo que nós vamos falar dele, eu não sei se ele tinha 20, 22, 30, mas era ainda um camarada novo, forte, bem sucedido. Na comunidade dele, ele era muito bem falado, muito bem visto. Talvez se fosse na era de hoje, nessa era digital, ele seria... Como é que é as pessoas que influenciam aí nas mídias sociais? Influência digital. Influenciadores digitais, influenciadores digitais, né? Talvez tenha muitos seguidores, né? As pessoas que seguem, ficam seguindo e vendo, imitando exemplo. Eu acredito que esse indivíduo seria um camarada nesse padrão no tempo em que ele viveu, sabe? Muito exemplar em tudo que fazia, inclusive, irmãos, ele era como eu e você, frequentador da igreja, diariamente, regular nos cultos, cumpridor dos deveres, fazia tudo que era para ser feito. Então, assim, aos olhos humanos, ele era um exímio cristão, muito bem relacionado, bom de conversa, sabe? Sabia chegar e abordar as pessoas. Enfim,
era um camarada acima de qualquer suspeita. Nada se tinha para poder falar da vida dele. Se perguntasse por ele, na comunidade dele, só falariam bem. Ou não teriam nada de mal para falar com ele. Aí eu queria chamar vocês para nós abrirmos lá no texto que fala desse cidadão. Acho que vocês já sabem, sabe? É Marcos 10. Eu usei o texto de Marcos, tem os 3 evangelhos, né? Marcos 10, a partir do verso 17. Encontraram? Nós até agora só falando bem, né? Da vida do rapaz. Nós vamos orar a Deus para falar mal. Ou mal. Ah, é, verdade. Encontraram? Vamos orar. Fechamos os olhos. Senhor Deus, nós agradecemos muito a oportunidade de estar na tua casa. Agradecemos, Senhor, também pelo plano da salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos ofereceu. Pedimos agora de uma maneira especial que, ao abrir a tua palavra, ao falar de exemplos de servos teus, exemplo de pessoas que estão aqui na tua palavra, que nós possamos seguir os bons exemplos e evitar os maus exemplos. Que nós possamos ter um entendimento da mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, é o que eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Pois é, esse cidadão, aí assim, como eu disse, era um frequentador de igreja, talvez como eu e você, tem falado aí assim na comunidade, mas irmãos, quando ele estava dentro do quarto dele, sozinho, pensando nessas questões, pensando depois que passar esse período aqui assim, como seria? Ele não tinha a certeza da vida eterna. Isso afligia a vida dele. E ele lutava de todas as formas para que essa realidade mudasse dentro do seu coração. E diariamente, cada vez mais, ele se empenhava nas coisas que devia ser feito. Conhecia muito bem a palavra, conhecia muito bem os mandamentos, mas, resumindo, isso não dava a tranquilidade e a certeza para ele da vida eterna. E pensem bem, irmãos, devia ser muito aflitivo, e deve ser muito aflitivo se isso porventura tem acontecido comigo. Viver tudo isso daqui, ter uma boa reputação na comunidade, até nem compara a coisa aqui em termos de riqueza, não, que a gente é todo mundo pobre, assim, esse, tem alguns que esse fala que ele era rico, né? Também não sabe quanto ele tinha, se era muito rico, pouco rico, mas enfim, ele era um camarada do bem, acima de qualquer suspeita, porém não tinha a certeza da vida. E eu acho que das maiores aflições que pode assolar um ser humano é essa, não ter a certeza da vida. E ele tomou atitude, viu falar em Jesus, né? A notícia de Jesus, que Jesus pregava muito bem, falava muito bem, curava, envia, ele falou assim, eu vou procurar esse cidadão. Irmãos, e ele era tão astuto que ele chegou para Jesus numa oportunidade e já foi logo dando uma bajulada em Jesus. Vocês já notaram isso no texto? Já pensaram que isso aconteceu? Mas isso é comum, eu e você fazemos isso também. Você chega numa pessoa e assim, às vezes, o primeiro contato que você vai ter, você usa uma expressão assim, enobrecendo o indivíduo, não é? Ô chefe, você usa, ô delegado, sei lá, alguma coisa assim, para poder enaltecer um pouco aquele indivíduo, para poder você ter graça, né? Você ser bem recebido por ele, você se coloca na posição de servo em relação ao outro, mesmo você não o conhecendo. E aí esse cidadão chega perto de Jesus e fala o que com ele? Um bom mestre. Chamar a pessoa de mestre naquela época era uma honra muito grande.
Assim como hoje, apesar de que os profissionais de educação hoje não são nem tão respeitados, porque está bem difícil também a educação no nosso país, né? Mas, enfim, naquele tempo, quem era um educador, um mestre, era muito bem respeitado, e ele chegou e chamou ele de bom mestre. Jesus logo já foi replicando e falou, olha, por que você me chama de bom? Bom é quem? Bom só tem um, bom é Deus. Aí dá aquele impassezinho assim, ele fala assim, olha, eu quero saber na verdade o que de bom, ele usa a expressão bom, o que de bom eu posso fazer para poder ter a certeza da vida eterna. Irmãos, muitas vezes nós fazemos essa mesma pergunta para Jesus, mesmo ele não estando fisicamente perto. E às vezes nós lutamos, e a gente acha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e de fato tem. Nós temos que fazer todas essas coisas. Jesus vê no íntimo do coração daquele homem que, de fato, o coração dele não era um coração entregue a Jesus. Não era um coração em que habitava o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus pega e responde para ele, olha, você conhece os mandamentos? Pois é, guarda os mandamentos e aí está resolvido. Ele fala como? Quantos anos? Quantos anos eu guardo os mandamentos? Conheço, sim, Senhor, perfeitamente, até prego lá na minha igreja, até faço lição, canto, faço louvor. E eu acredito, irmãos, que é possível que ele tenha desenrolado uma conversa muito maior do que está relatado na palavra, porque aqui está muito pouca coisa relatada. E talvez se fosse eu e você, íamos falar isso de tudo que nós fazemos no dia a dia, cumpro com meus deveres, é tudo que eu tenho, nunca roubei as coisas dos outros, é tudo para o trabalho do meu suor do meu trabalho. E aí nós faríamos exatamente, irmãos, como esse indivíduo fez. E Jesus vê o coração lá no interior dele que faltava essa essência, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala com ele. Em Mateus 6, verso 21, tem um texto que é bem bacana. Eu queria que vocês abrissem esse para mim. Mateus 6, o verso 21. Irmãos, com esse texto, irmãos, nem a Bíblia quis dizer, e muito menos eu quero dizer, que as pessoas não podem ter coisas. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram cristãos, exemplos de cristãos e muito bem-sucedidos, tiveram muitas posses e assim por diante. Tá certo? Inclusive, nós vamos fechar o nosso estudo com um deles. O que é que fala Mateus 6, 21? Pois onde tiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o nosso coração. Nós estudamos isso recentemente na lição. Praticamente nós estamos estendendo a classe da lição da escola sabatina nessa lição. Irmãos, onde estão as nossas prioridades, nós dedicamos toda a energia em cima daquilo. Isso em tudo na vida. E falar a verdade, não está errado a gente dedicar energia em cima dos sonhos que a gente tem. Mas, na verdade, nós juntamos tesouros na terra ou nós juntamos tesouros no céu? Nós queremos fazer parte da família aqui, desse mundo, das coisas desse mundo, ou o nosso foco é pertencer à família de Deus? Aí está a diferença. Irmãos, e quando Jesus falou assim com aquele indivíduo, o que aconteceu com ele? Foi um balde de água fria em cima dele. Ele falou, então, peraí, Senhor, tudo que eu faço não me ajuda em nada, eu preciso de vender as coisas, dar para os outros, eu adquiri com o meu sustento, eu adquiri com o meu esforço, eu vou dar tudo para os outros. E Jesus ainda falou mais, olha, você vai, vende, dá para os pobres e vem e segue. Aí sim,
aí sim você terá a certeza das coisas. Irmãos, isso não é simples. Não é simples. Nós inclusive comentamos na classe que alguns que têm muito se apegam ao muito que têm. Outros que têm pouco se apegam ao pouco que têm. Mas ali está o tesouro dele e ali está o coração. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Porque o inimigo às vezes usa de coisas até lícitas. Coisas até assim que não foram adquiridas de forma errada. Coisas que estão disponíveis na mídia para a gente poder acessar, para a gente poder usufruir, que até não é pecado em si mesmo, mas às vezes nós colocamos isso como prioridade na nossa vida. Nós colocamos todo o nosso esforço nisso, e aí ali está o nosso coração. Esse jovem saiu como? Triste, decepcionado, não gostei da conversa, perdi meu tempo, todo o meu esforço. A Bíblia não continua narrando o que foi desse indivíduo, que às vezes eu fico pensando, será que em algum momento ele se converteu? Será como foi a vida dele dali para frente? Vai ficar uma interrogação, né? Porque a gente não tem narrativa, mas ali, naquele encontro, ele saiu triste, chateado, porque ele de verdade amava as coisas que tinha. E achava que as coisas que ele fazia de bom iam garantir a vida eterna. Mas no íntimo, a certeza da salvação não estava no coração. Irmãos, mas tem um texto que eu quero abrir com vocês, que é o seguinte, é Jó 19, verso 25. Ali nós vamos fechar. Olha aqui, você ficou doido, você estava falando do jovem rico e pulou para falar de Jó de uma hora para outra. Jó 19, verso 25. Rapidinho. Jó era um camarada muito rico, muito bem sucedido, uma família exemplar. Um camarada que, apesar de ser rico, não sei se a palavra seria apesar, mesmo sendo rico, ele se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta, com os menos favorecidos. Ele não tinha o seu coração no seu tesouro. Na verdade, ele tesourava coisas para a eternidade. É tanto que ele foi visto, notado. O próprio inimigo notou, esse camarada é diferente. E questionou com Deus. Não, mas tem razão ele servir. Olha a fatura. Mexe nas coisas dele para ver. Irmãos, e nós sabemos o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo. Só não perdeu a vida. Até a esposa estava do lado dele e falou que Jó ficou nu essa sua vida, amaldiçoou seu Deus e morre. Mas no fundo do coração dele, irmãos, tinha essa maravilha que é a certeza da vida eterna. Eu acho essa certeza aqui maravilhosa. E aí ele exclama, no meio da tragédia, do caos mais profundo, irmãos, tudo que a família do nosso irmão ali está sofrendo, e que outros mais vêm sofrendo, talvez esteja longe dessa perda, tanto material, quanto sentimental, quanto física, que Jó sofreu. E ele responde como? Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, na minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Irmão Jó tinha uma certeza muito pura da vida. Ele não levou em consideração nada das coisas que estavam ali. Ele não levou em consideração nem muito menos as coisas que ele fazia antes de ser acometido naquela dificuldade. Ele levou em consideração a certeza de que ele tinha no Redentor, a certeza de que ele tinha no Cristo. E o desejo que eu tenho para mim e para cada um de vocês é que nós sejamos não como aquele rapaz
que tinha o seu coração nas posses e naquilo que ele fazia de bom, mas que o nosso coração possa de fato estar entregue nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus, na graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, essas coisas aqui, mesmo que acontecer, o que aconteceu com Jó, mesmo que continue acontecendo, meu irmão, as coisas que estão acontecendo com a sua família, isso num momento vai passar e nós vamos poder viver a eternidade. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Irmã, não, a senhora ora para nós, por favor. Pai de amor, quão grande é o nosso privilégio poder estar na tua casa, Deus, e sermos alcançados com essa graça maravilhosa da salvação. Amém. Só podemos dizer muito obrigado, ó Pai. Em troca, aceita o nosso coração impuro como é, mas transforma, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que não presta, a vida do nosso coração inteiro para sermos transformados. Nos torna semelhantes ao Senhor Jesus para podermos brilhar por Ti e aqueles que estão ao nosso perto. Amém. Nós precisamos do Teu poder e da Tua graça, nós precisamos do Espírito Santo, meu Deus. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. Que cada dia cresçamos e tenhamos mais desejo de estar em comunhão com o Senhor, estudar mais a Tua palavra, que esses dias de oração, esses dias especiais de estudo da Tua palavra nos faça crescer. Manda, ó Deus, um avivamento poderoso para a Tua igreja. Nós precisamos do Espírito Santo para brilharmos e trazermos pessoas ao Teu retiro. Sabemos que a Tua volta está próxima, ó Deus. Toma cada uma das pessoas que estão aqui em Tuas mãos, cada um com seus problemas, solucione especialmente o problema desse rapaz que está precisando localizar os seus sobrinhos, ó Deus. Por Teu poder, por Tua graça maravilhosa, operas um milagre e faz com que essas crianças apareçam, meu Deus. Continue conduzindo a vida de toda a família, a vida de cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, ó Pai querido. Nós precisamos estar preparados com toda a nossa família. Concede-nos essa graça em nome de Jesus, o nosso Salvador amado e querido. Amém. 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 Amém.